O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Queridos irmãos e irmãs, eu sempre gosto de lembrar que dentro do tríduo, dentro da novena, nós temos os dias mais solenes. E como o dia de São Paulo acaba caindo no dia de semana, nós transferimos a grande solenidade para o domingo, por ser o dia do Senhor e por ser o dia da comunidade, o dia em que nos reunimos como comunidade para ouvir a palavra de Deus. E eu tenho plena certeza no meu coração que a providência de Deus tem a palavra certa para o dia certo, o tempo certo, o momento certo, para a nossa vida pessoal e também para a nossa vida como comunidade e como paróquia. A palavra de Deus hoje nos chama à conversão. Jesus que está caminhando e de repente Jesus, que é esta luz que vem para iluminar as trevas do mundo, ele diz: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A conversão é algo que nós nunca podemos deixar para depois. A conversão é algo que nós nunca podemos achar que já está bom, que nós já estamos prontos. Mas a conversão é um processo que começa aqui, mas que vai culminar no céu. Nós nunca estamos
convertidos o suficiente. Nós estamos nos convertendo e cada dia é um processo de conversão, ao qual todos nós somos chamados, porque nós só seremos capazes de acolher o reino de Deus se o nosso coração estiver convertido. Por isso Jesus diz em primeiro lugar: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E como é necessário que a gente entenda isso? Como é necessário que primeiro nosso coração se converta, para que aí então nós possamos realmente assumir um ministério dentro da igreja. Quantas vezes nós já passamos por isso, já vimos isso, ou talvez nós já vivemos assim, de encontrar irmãos e irmãs que querem viver dentro da igreja como se vive no mundo, que querem viver dentro da comunidade como se vive no mundo, e não é para isso que o Senhor nos chamou. A vida da comunidade precisa ter um modo de vida próprio, a vida da igreja precisa ter um modo de vida próprio. Por isso nós precisamos da conversão, porque à medida em que eu me converto, à medida em que eu mudo de vida, aí sim eu consigo acolher a vontade de Deus na minha vida de verdade. Aí sim eu consigo acolher o plano de Deus na minha vida de verdade. É necessário que a gente se converta, e essa conversão significa voltar toda a minha vida para Deus, abandonando tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é carnal. E como é triste quando a gente percebe que às vezes nas nossas comunidades ainda há muitas posturas dentro do nosso coração que são mundanas, que são carnais. Inveja, ciúmes, fofoca, divisões. E até quando nós vamos ter que aturar esse tipo de coisa no meio da nossa comunidade? São Paulo está dizendo para nós na segunda leitura: olha, eu ouvi falar pelas pessoas da família de Cloé que entre vocês há contendas, divisões e separações, porque uns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Será que a palavra de Deus também hoje para nós não está exortando no nosso coração? Porque nós também muitas vezes somos assim: eu sou São Paulo apóstolo, eu sou São José, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou desse grupo, eu sou daquele grupo. Sendo que o caminho de Deus não é esse. O caminho de Deus é que nós precisamos caminhar juntos. Quanto mais separados e distantes nós estivermos, mais fracos nós seremos. E presta atenção, você irmão, se você se afastar da comunidade, você vai se perder. Isso não é praga de palha, isso é fato. Porque um cristão, quando se afasta da comunidade, o mundo engole. Dentro da comunidade a gente pode até sofrer, a gente pode até se machucar, mas estamos num lugar seguro. Dentro da comunidade a gente pode até chorar, a gente pode até ficar meio chateado com isso ou com aquele, mas estamos num lugar seguro. Mas quando a gente se afasta da comunidade, quando a gente se distancia, a gente se torna presa fácil. E o que Deus está dizendo para nós hoje é: não importa o que aconteça, não se afaste da comunidade, não se afaste do lugar onde Deus te colocou, porque se Deus te colocou aí é porque existe um propósito. Então assuma o teu lugar, assuma o teu lugar, seja grato a Deus porque Deus te colocou numa comunidade. Precisamos ser gratos a Deus porque Deus nos colocou aqui. E aí São Paulo vai dizer: acaso Cristo está dividido? Será que vocês não entenderam ainda que vocês fazem parte do mesmo corpo? Será que vocês não compreenderam ainda que vocês estão ligados uns aos outros? Por isso eu preciso cuidar também dos outros, porque se os outros estão bem, eu também estou bem. Se os outros são edificados, eu também sou edificado. E isso é importantíssimo na nossa vida como paróquia, meus irmãos. Nós precisamos gostar de estar juntos. Nós precisamos gostar de estar juntos entre as comunidades, todo mundo reunido como mesma paróquia, porque é isso que nós somos. Nós não somos uma seita separada, dividida, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos uma comunidade, o corpo de Cristo. O que o Senhor está dizendo para nós hoje é que dentro da igreja nós não precisamos de bandeiras, nós não precisamos de partidos, não precisamos de guetos, nós precisamos de conversão, porque todos nós estamos aqui pelo mesmo propósito.
Todos nós estamos aqui pelo mesmo objetivo, pela mesma causa, pela mesma razão. Então entre nós não existem inimigos, nem adversários, nem concorrentes. Nós somos irmãos. Mas como é difícil para nós entendermos isso. Muitas vezes a gente não consegue compreender o outro como nosso irmão. Muitas vezes a gente não consegue compreender a caminhada da comunidade. E o que Deus está dizendo para nós hoje é: fujam das divisões, fujam das separações, fujam das brigas, das fofocas, das confusões. E como é doído e difícil quando a gente tem que enfrentar isso dentro da comunidade, quando aquele não olha na cara do outro, quando esse não fala com aquele, quando esse faz questão que o outro se ferre, né? Porque ele se sente vingado, se sente a justiça foi feita. Como é triste quando a gente vê dentro da comunidade irmãos, e ainda são irmãos, por mais que tenham um comportamento errado, são irmãos que rezam para que as coisas deem errado. Meus irmãos, até quando nós vamos ter que aturar no meio de nós esse tipo de comportamento? Isso aqui na São Paulo Agosto, na Santo Antônio, São Carmo, São Cristóvão, São José, Santa Cruz. Será que a gente não entendeu ainda que a gente é mais forte quando a gente está junto? Será que a gente não entendeu ainda que as coisas são mais fáceis quando nós caminhamos juntos? Será que a gente não compreendeu ainda que nada é nosso, tudo é de Deus, e que nós estamos aqui para fazer a nossa parte e dar a nossa colaboração, porque nós passamos, mas a igreja continua? Será que nós ainda não entendemos que isso aqui, essa comunidade da qual fazemos parte, é o corpo de Cristo, e nós temos que zelar pelo corpo de Cristo? Nós temos que defender o corpo de Cristo. Nós temos que cuidar do corpo de Cristo. E como é que nós fazemos isso? Cuidando da comunidade de tijolo, mas também cuidando da comunidade, principalmente a comunidade dos corações. São Paulo vai dizer: acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? São Paulo está dizendo porque tinha aquelas pessoas que idolatravam Paulo. Tudo faziam por causa de Paulo. Iam lá por causa de Paulo. Ouviam as coisas por causa de Paulo. Faziam as coisas por causa de Paulo. E Paulo diz assim: epa, acaso fui eu que morri por vocês? Olha que exortação a palavra de Deus está dizendo. Você está aqui por causa dos homens? Aí eu vou por causa do fulano. E aí o fulano pisa na bola e não vai mais. Nós estamos aqui por causa de Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui, porque Jesus morreu por nós, porque nós somos batizados em nome de Jesus, porque o Senhor nos escolheu, e é por causa dele que nós estamos aqui. Quantas vezes na vida de comunidade nós enfrentamos isso? Pessoas que seguem pessoas. É que nós não estamos aqui para seguir pessoas. Por favor, aprendam isso. Não se segue padre, se segue a Jesus. Não se segue ao leigo X e ao leigo Y, se segue a Jesus. É claro que as pessoas podem ser um exemplo, pode ser uma referência, pode ser uma motivação, mas se o seu sim não for por causa de Jesus, na primeira decepção você pula fora. Mas se o seu sim for por causa de Jesus, pode vir provação, pode vir tempestade, pode vir dificuldade, a gente permanecer firme, porque nós estamos aqui por causa dele. É claro que a gente pode ter afinidade entre nós, gostar muito desse, gostar muito daquele, mas o que São Paulo está dizendo para nós é: nós não seguimos pessoas, nós não idolatramos pessoas, nós seguimos e adoramos a Deus. Se você colocar isso na sua cabeça e no seu coração, por que você participa daquela comunidade? Aquela comunidade tem muitos defeitos, tem muitos erros, tem muitas misérias. Eu estou lá porque Deus está lá. Ah, mas por que você vai naquela igreja? Aquela igreja é difícil demais. Tem esse, tem aquele, tem isso, tem aquilo. Mas eu vou lá porque Deus está lá. Por que nós estamos aqui na São Paulo? Porque Deus está aqui. E a gente precisa entender uma coisa aqui: a obra é de Deus. A obra é de Deus, a igreja é de Deus. Nós estamos dando a nossa colaboração, fazendo a nossa parte. Por isso, o melhor de nós precisamos fazer.
tudo aquilo que está ao nosso alcance, nós precisamos fazer. O Senhor diz na palavra de hoje que nós precisamos tirar do nosso meio as contendas. E é uma ordem da palavra: sejam todos concordem uns com os outros. Caminhar juntos, proximidade, olho no olho. Por mais que eu não concorde, por mais que eu não aceite, é a minha comunidade. E se a comunidade tem muitos defeitos, muitas misérias, muitos problemas, lute para que ela seja mais santa através da sua conversão. Porque a nossa comunidade vai ser melhor a partir do momento em que nós formos melhor. A nossa comunidade vai ser mais santa à medida em que nós formos mais santos. A nossa comunidade vai se convertendo à medida em que nós vamos nos convertendo. Então não adianta falar, não concordo com isso, não concordo com aquilo, se você não está buscando a sua conversão. O caminho que o Senhor nos propõe não é um caminho de fuga da comunidade, não é um caminho de fuga da igreja. Pelo contrário, é um caminho de presença e de participação. Porque quanto mais santo eu for, mais santa será a minha comunidade. Quanto mais convertido eu for, mais convertida será a minha comunidade. Então, nesse dia em que iniciamos o trip de São Paulo, e é para nós o dia mais solene, nós queremos pedir a Deus esta graça. Senhor, faz-nos um. Faz-nos um. E nós acreditamos que muita gente não acredita na nossa pregação, porque nós estamos divididos. Muita gente não acredita na nossa pregação, porque nós falamos tanto de amor, e muitas vezes não conseguimos amar este que Deus colocou do nosso lado. Porque amar quem eu escolho é fácil, mas amar quem Deus colocou aí é difícil. E há uma coisa que eu tive que aprender já desde o tempo de seminário, que eu preciso me acostumar com a pessoa que está do meu lado, porque é a vontade de Deus que nós passemos a eternidade juntos. Esses dias compartilhando com uma pessoa, e aí a nossa partilha era sobre perdão, era sobre amor, né? E aí nós chegamos a uma conclusão. Já pensou se Deus dissesse assim: olha, eu te abro o céu, mas para te abrir o céu você tem que amar Ele. Será que nós teríamos coragem de amar aquele que a gente não gosta? A gente tem que aprender isso. O céu que nós buscamos depende do amor vivido aqui. E às vezes a gente foge desse, daquele, ou fica como um cão e gato correndo atrás, querendo caçar, destruir, matar, acabar com ele. Sendo que no final Deus vai colocar os dois do lado, um do outro, e vai dizer: quer entrar pro lado de cá? Então tem que aprender a amar. Sabe por que Deus nos coloca nessa vida? Para a gente aprender a amar. Porque do lado de lá só vai passar quem aprendeu a amar. Por isso a gente precisa pedir: Senhor, eu preciso amar mais. Porque tem gente que parece que gosta de ser briguento, né? Eu não dou com ninguém, eu brigo com todo mundo. Cuidado, irmão. Porque quanto mais agir assim, mais distante do céu você está. Quanto mais duro for o coração, mais distante do céu está. Quanto mais difícil de perdoar for, mais distante do céu você está. A gente precisa pedir: Senhor, eu não gosto muito daquela pessoa, mas eu não estou aqui para gostar dela, eu estou aqui para amar ela. E na vida de comunidade isso é muito importante. Talvez este não goste desse, mas ninguém está aqui para gostar um do outro, está aqui para amar. O mandamento é amar, não gostar. Gostar é uma escolha, amar é uma ordem. Amar, ajudar, defender, servir, porque ele é meu irmão. É meu irmão. Que Deus também nessa Eucaristia nos ajude a nos perdoarmos como comunidade. Porque por muitos anos, talvez,
as comunidades caminharam por si. Por muitos anos, talvez, se negou ao auxílio. Você pode me ajudar? Não. Vocês podem me socorrer? Não. Talvez por muito tempo, muitos se viram como concorrentes, muitos se viram como adversários. Mas a ordem não é mais essa. A ordem não é mais essa. Ou nós aprendemos a nos amar, ou nós vamos nos perder. Ou nós aprendemos a caminhar juntos, ou nós não somos igreja. Somos uma ONG, somos um sindicato. Porque a primeira identidade que nós precisamos ter como igreja é a capacidade do amor. Capacidade do amor. Por isso que o Padre faz essas coisas. Cancelamos a missa aqui para participar todo mundo ali, isso, aquilo. Por que a gente faz isso? Para forçar ao amor. Porque se deixar às vezes a escolha, acho que eu não vou. Acho que estou cansado, estou com sono, estou com isso, estou com aquilo. Todo mundo vai. E às vezes a gente precisa fazer essas coisas para ver se o pessoal abre os olhos, para ver se a gente abre o coração para entender que eu preciso do outro. O que é a paróquia São José? A paróquia São José é a comunidade São José? Sim ou não? Não. A paróquia São José é a comunidade São Paulo Apóstolo? Não. A paróquia São José é a comunidade São José com a comunidade São Paulo, com a comunidade São Cristóvão, com a comunidade Nossa Senhora do Carmo, com a comunidade Santo Antônio, com a comunidade Santa Cruz. Isso é a paróquia. Uma comunidade só não é a paróquia. A paróquia é esta, mais esta, mais esta, mais esta. Não é esta menos esta, menos essa, menos essa. Ou essa dividido por essa, dividido por essa. É mais. É isso que a gente precisa entender. A comunidade de São Paulo é este, mais este, mais este, mais este, mais este. E sempre vai ter espaço para colocar mais. Este mais este. Os dons deste, mais os dons deste, mais os dons deste, mais os dons deste. As habilidades deste, mais as habilidades deste. Essa é a dinâmica do Evangelho. Quando Jesus começa a chamar os discípulos, primeiro chama Pedro e André, Tiago e João. Sempre o chamado de Deus é assim. Jesus sempre nos chama um em função do outro. Quando Jesus chamou a paróquia São José, chamou a paróquia São José pensando num pároco. Chamou o Padre André e a paróquia São José. Na vida de igreja é sempre assim. Um é chamado em função do outro. Nenhum é chamado sozinho. Nenhum é enviado sozinho. Até porque Jesus envia 2 a 2. Tanto o chamado quanto o envio sempre é feito em comunidade. Talvez esse seja o direcionamento. Se nós queremos que a nossa evangelização seja eficaz, precisamos entender isso. Somos chamados em comunidade para viver em comunidade, enviados para evangelizar em comunidade. Que Deus nos ajude a compreender que de modo especial este seja o nosso pedido. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor retire do nosso meio toda contenda, tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que nos divide. Jesus, em Teu nome, eu exorcizo esse demônio de divisão, este demônio de confusão, este demônio de separação, que insiste em trabalhar nesta paróquia. Nós declaramos que não há espaço para ele, porque reina Jesus no meio de nós. E que o Teu sangue e o Teu Espírito vá nos unindo, nos aproximando. Jesus, faz com que nós nos perdoemos uns aos outros, faz com que nós nos amemos uns aos outros, faz com que nós caminhemos juntos como
Nós somos a tua igreja e queremos assumir a nossa identidade. Faz-nos um, Senhor. Coloca um do lado do outro. Coloca um olhando para o outro. Por mais que seja difícil, Senhor, traz de volta os que se afastaram. Quebra as pernas dos que se afastaram. Porque há ovelhas que só voltam quando as patas estão quebradas. Senhor, há ovelhas desobedientes que só compreendem quando as patas são quebradas. Jesus, cuida das ovelhas que estão dentro. Cuida das ovelhas que permanecem no redil. Mas também cuida das ovelhas que estão fora. Cuida das ovelhas que estão querendo caminhar sozinhas. Cuida das ovelhas que estão perdidas por aí. Cuida das ovelhas que estão sendo manipuladas, enganadas. Todas as ovelhas da paróquia São José. Aqueles que talvez nunca pisaram dentro da igreja, mas que também são nossas ovelhas. Cuida, Senhor. E atrai, Senhor. Atrai para as nossas comunidades as tuas ovelhas. Assim como o pastor faz um sinal com a voz e todas as ovelhas vêm ao seu encontro. Jesus, eu te peço, por favor, por misericórdia, por favor, atrai as tuas ovelhas ao som da tua voz. Traz as tuas ovelhas para dentro das nossas comunidades. Porque é tua vontade que ninguém se perca. Porque é tua vontade que ninguém se separe, que ninguém se afaste. Então, por favor, Senhor, atrai, não por mim, não por este ou por aquele, mas que o Senhor mesmo atraia as tuas ovelhas. Que o Senhor conceda firmeza àqueles que já estão. Que o Senhor traga de volta os que se afastaram. E que o Senhor conquiste aqueles que não foram ainda conquistados. Dá-nos a graça, Senhor, da unidade. Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. E assim nós caminhamos como igreja. Queria dizer especialmente às ovelhas daqui da São Paulo Apóstolo. Nós precisamos de todos. E há espaço para todos. Há muito serviço, há muitas coisas a fazer. Queria pedir, por favor, não negue os teus dons, não esconda os teus talentos. Encontra um espacinho para você. E lembre-se, você está aqui por causa dele. Você está aqui por causa dele. E o teu sim é por causa dele. E depois dizer para os membros das outras comunidades: não escondamos os nossos talentos. A gente nunca pode
você sirva a vida inteira, sempre vai ter espaço para outro também. É que às vezes a gente quer dar uma de sei lá o quê. E aí a gente fala assim, eu vou parar de servir para dar espaço para outro. No fundo existe o quê? Ou a pessoa está decepcionada, né? Ou outras coisas. Mas nós precisamos sempre mais, sempre mais. Eu queria muito que a gente compreendesse isso. Como é bom quando uma comunidade faz uma coisa para ajudar a outra, uma comunidade faz isso para servir a outra. Durante esses dias do trido, nós vamos ter as barracas, uma comunidade servindo, fazendo, fritando, vendendo, arrumando as coisas. Porque é o mesmo objetivo, a mesma missão, a mesma tarefa. Como disse ontem lá na São José, nós fizemos o bazar ontem, né? E algumas pessoas que estão aqui estavam no bazar, se não arrumando as coisas, fazendo comida. E graças a Deus nós conseguimos levantar o valor que nós precisávamos para pagar a parte elétrica do Centro Catequético da São Paulo Apóstolo. Então ontem nós trabalhamos no bazar para quê? Para levantar recurso para conseguir pagar aqui em São Paulo Apóstolo. Não é para nós, é para mim, para nós. Trabalhamos e levantamos exatamente o valor da parte do material, mais ou menos R$1.400, para trocar toda a parte elétrica do Centro Catequético da comunidade São Paulo Apóstolo, que há muito tempo estava já comprometida, pegando fogo, estourando, outras coisas mais. Então agora a gente vai tirar todos os fios, todas as coisas, fazer as caixas separadas, separando a parte elétrica. Também a gente já achou alguém para descobrir por que entra tanta água lá dentro das salas. E não era uma coisa tão difícil assim. Depois vem a pintura, depois vem a parte da ornamentação das salas. E exatamente isso que a gente precisa fazer. Gostar de trabalhar e ver que o nosso trabalho também está ajudando outras comunidades, outros lugares. A comunidade vai trabalhar durante esses dias do trido, também levantando recursos, e mais importante é a convivência, mas também com os recursos que foram levantados, também vamos ajudar a cobrir o gasto do profissional que vai trabalhar. E aí depois a gente faz o piso da Santo Antônio, que eu já fui escolher, já fui separar o que nós vamos colocar, o que nós vamos usar. E acho que isso aqui faz a gente ser feliz. Isso que dá alegria no nosso coração. Para alguns dias atrás, nós passamos por muitas dificuldades, muitos problemas. E alguns que estavam mais próximos de mim viram quanto eu estava triste. E aí, nós orando e clamando e pedindo a Deus. De repente, nessa semana, Deus colocou no nosso coração uma unção de alegria, de força, e as portas foram se abrindo, e as coisas que estavam amarradas foram se desamarrando, e a gente sabe que é a ação de Deus, porque quando Deus quer, ninguém consegue segurar. Mas como é bom quando a gente percebe que todo mundo está envolvido, todo mundo está lutando, todo mundo está batalhando, todo mundo está unido pelo mesmo propósito. Eu gosto sempre de fazer uma homilia de unidade, de fraternidade, quando é festa dos padroeiros, porque acho que a gente precisa fazer com que essa palavra ela entre e rasgue de verdade em nosso coração. Cada um de nós possa dar a vida pelo outro. Se hoje eu estou aqui com o Padre, é porque eu estou disposto a dar a vida por vocês. Senão eu não estaria aqui. E só Deus sabe como é difícil estar aqui. Só Deus sabe como é custoso estar aqui. Mas que vocês também estejam dispostos a dar a vida por mim, por mais difícil que seja. Que vocês também estejam dispostos a dar a vida pela comunidade. São Paulo está disposto a dar a vida por essa comunidade, e São Paulo está disposto a dar a vida pelo Santo Antônio, e o Santo Antônio disposto a dar a vida pelo São Cristóvão, e São Cristóvão disposto a dar a vida pela Santa Cruz, e Santa Cruz disposto a dar a vida pela Nossa Senhora do Carmo, e assim todas as comunidades, uma disposta a dar a vida pela outra. É exatamente essa igreja que nós queremos. Talvez a gente não consiga tê-la já, mas é um ideal de igreja que nós precisamos ter. Talvez a gente passe e não colhe esses frutos,
colheita lá na frente, as sementes têm que ser lançadas agora. Se a gente quer uma colheita boa lá na frente, o plantio tem que ser feito da melhor